Para nós ganharmos tempo, nós vamos ler apenas 2 versículos. Josué capítulo de número 24. Nós vamos ler os versos 14 e 15. Josué, capítulo de número 24, os versos 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir só essa frase bem conhecida de todos nós? Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, pela sua bondade. Queremos, ó Deus, te agradecer por tua fidelidade para conosco, pelo teu amor, Pai. E, ó Deus, pelas suas misericórdias que se renovam todos os dias da nossa vida. E é por causa das suas misericórdias que nós não somos consumidos. Eu quero me colocar, Pai, mais uma vez na tua presença e pedir que o Senhor possa usar a minha vida como instrumento de bênção nessa noite na vida de todos nós que aqui estamos. Que a tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, ela possa penetrar no interior de cada um de nós e possa fazer aquilo que lhe apraz. Nós já temos sido abençoados. Eu estava a caminho, ouvindo cultos, louvores tremendos, sentindo a presença de Deus, e que o Senhor possa continuar, ó Deus, fluindo através da tua palavra. Pedimos que seja assim, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, olhem aqui para mim, por favor. Esses dias eu tenho pensado muito nessa questão de o que nós vamos deixar para as próximas gerações. Eu tenho 3 filhos, como o pastor Alexandre já disse, Davi, Isaac e Ana Beatriz, e tenho me alegrado muito com o que Deus tem feito através da vida deles. Eu penso que criar filhos é um grande desafio. Eu nunca me senti pronto para essa tarefa. Assim, alguém fez uma pergunta para nós na igreja. Obrigado, é rápido, hein? É rápido isso mesmo? Que bênção, rapaz. Lá em Três Lagoas não é rápido assim. Não é. Mas é sempre um grande desafio. Alguém perguntou esses dias, um tempo atrás, na verdade, qual que era o segredo de ter filhos servindo ao Senhor? E é uma pergunta que não é fácil de responder, irmãos. Não é uma pergunta tão simples, porque eu penso que quando nós falamos de família, de criar filhos, não existe uma fórmula mágica. Há algumas questões que servem na minha casa, possivelmente não seriam adaptáveis na casa do pastor Alexandre e talvez nem na sua casa. De maneira que isso tem a ver com a nossa oração, isso tem a ver com o nosso testemunho, com a nossa decisão diante de Cristo. Eu fico vendo hoje que a maioria dos pais tem o propósito de deixar para os seus filhos uma herança. A preocupação dos pais é deixar dinheiro, é deixar bens, ele quer deixar um carro, ele quer deixar uma casa, enfim. E eu não acho que você esteja errado se você pensa assim. Mas precisamos admitir, queridos, que antes de pensar em deixar uma herança para os nossos filhos,
nós precisamos deixar legado. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. Eu quero falar sobre o legado de Josué. Quando nós pensamos, isso é muito interessante, em legado, ao contrário de falar de herança, quando nós falamos de herança, nós estamos falando de patrimônios, de estabilidade financeira, nós estamos falando de alguma coisa que tem a ver com isso. E quando nós falamos de legado, nós estamos falando de princípios que você, como pai e como mãe, certamente deixa para o seu filho, e esses princípios vão nortear o comportamento dele a vida inteira, irmãos. Portanto, quando nós falamos de legado, nós estamos falando daquilo que é intangível, que não se acumula. Nós estamos falando daquilo que muitas vezes não se mensura por meio de bens materiais, do dinheiro, por quantidades de alguma coisa ou qualquer outro bem material. É muito interessante porque nos versículos que nós acabamos de ler, Josué está se despedindo do seu povo. Ele conhece o seu povo, sabe que é um povo inconstante, que por qualquer razão abandona Deus e começa a seguir outros deuses. Josué, quero lembrar a vocês que ele faz parte daquela geração, que de uma geração, de uma população de mais de 2 milhões de pessoas, apenas ele e Calebe entraram na terra prometida. Isso é muito interessante e muito significativo, porque agora ele está se despedindo do seu povo e ele começa, desde os primeiros versículos desse capítulo, a contar a história de Deus para o povo de Deus, para relembrar a esse povo a fidelidade de Deus, sua generosidade, sua bondade. Ele está relembrando a história de um Deus invicto, que nunca perdeu uma batalha. Ele está falando sobre a generosidade de Deus, a provisão de Deus na vida do seu povo, ou seja, era um momento histórico. E ele faz uma exortação, dizendo para o seu povo: olha, vocês precisam, diante do que vocês escutaram, diante do histórico de Deus, vocês precisam lançar fora os deuses estranhos. E ele diz assim, depois de tudo, ele diz: eu não sei a decisão que vocês vão tomar depois de tudo que vocês ouviram do que Deus fez. Deus tem feito coisas boas na sua vida, queridos. Você pode falar da fidelidade de Deus, da bondade de Deus. Você está feliz com Jesus, amém? Josué disse: depois que vocês atestaram isso, vocês precisam tomar uma decisão. Mas ele diz assim, e eu quero comunicar a decisão que eu tomei. Ele diz: eu e a minha casa tomamos a decisão de servir a Deus. E é muito interessante, irmãos, porque eu vejo pessoas hoje, principalmente pós-culto, às vezes chega alguém e diz assim para mim: pastor, hoje eu trouxe meu marido. E é interessante porque normalmente a gente fica muito constrangido, né? Porque a irmã diz assim: hoje eu trouxe meu marido, pastor, para ouvir a palavra, o senhor precisa ir lá em casa visitar ele precisa se converter, e ela acaba com o marido na nossa frente. A gente fica assim, Deus abençoe, é troca de assunto, né? Para a gente não ficar constrangido. E eu sempre falo depois: minha irmã, você precisa ganhar o seu marido com a sua atitude, com o seu testemunho, com o seu exemplo. Tem gente que diz assim: pastor, eu não vou na igreja porque meu marido não vai. Eu não vou na igreja porque o fulano tal não vai. Olha o que Josué diz. Essa decisão de servir a Deus não é uma decisão familiar, embora envolva a nossa família. É uma decisão que tem que partir de alguém. Ele diz: eu me posicionei. Ele diz: olha, eu tomei uma posição em Cristo. Ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas tudo começa nele. Às vezes você é tentado a desanimar, porque você está lutando e seu marido não se converte. Você está lutando e seu filho fica distante. Parece que quanto mais você ora, mais os seus familiares se distanciam da presença de Deus, ficam mais assombrados na presença de Deus. Mas saiba, queridos, que o mais importante é você tomar a sua posição. No que depender de mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vivemos, queridos, dias difíceis, dias que o apóstolo Paulo diz em Efésios
que nós precisamos remir os dias, porque os dias são maus. E nesses dias maus, nós precisamos, junto com a nossa casa, aprender a servir a Deus, discernir o mundo que a gente vive, diante dos desafios que nós enfrentamos, irmãos. É muito interessante isso, e acaba se transformando numa luta diária, você servir a Deus com a sua família. O mundo que a gente vive não é diferente do mundo que Josué vivia. Ele diz para o seu povo, notem que ele está falando para o povo de Deus: vocês precisam lançar fora os deuses estranhos. Como que ele fala isso para o povo de Deus? E eu acredito que a característica dos dias de Josué não mudou muito em relação aos dias que nós vivemos, irmãos. Porque nós somos cristãos, nós somos crentes evangélicos, não sei o que mais que a gente chama, somos gospel, somos qualquer coisa nesse sentido, mas a gente continua ainda com muitos deuses estranhos dentro do nosso coração, e muitas vezes nós adoramos esses deuses estranhos mesmo vestidos de crentes. Há pelo menos 3 características muito interessantes dos dias que nós vivemos, que tornam os nossos dias difíceis e traz uma necessidade ainda maior de tomarmos essa decisão. E presta atenção, que a decisão não é de ser crente, irmãos, porque eu conheço muito crente que não serve a Deus. A decisão não é de ser evangélico, eu conheço muito evangélico de fato que não serve a Deus, ainda que ele diga: olha, eu sou evangélico, eu sou da igreja do Nazareno, eu sou da presbiteriana, eu sou... E nós vemos nas atitudes deles que não tem nada de conversão nisso. Nós, não sei se você acompanha a última estatística do IBGE, onde nós tivemos um crescimento que desacelerou, né? Somos 26,9% da nossa população, alguma coisa nesse sentido. Continuamos crescendo, mas um crescimento que perdeu o seu vigor, um crescimento que perdeu a sua saúde. E o que é interessante é que mais pessoas hoje estão abandonando a igreja. A igreja, entre aspas, que mais cresce são os chamados desigrejados. É muito comum hoje você encontrar pessoas, e antigamente isso não acontecia. Antigamente você chamava o irmão para dar um testemunho e dizia assim: eu sou ex-tal da religião, eu sou ex-isso. Eu não falo muito porque o culto é gravado e pode ter pessoas que se ofendam. Mas a pessoa diz: olha, eu era da religião tal e agora eu sou discípulo de Cristo. Eu era da religião tal e agora eu sou crente. Aí a gente dizia: glória a Deus. Hoje é diferente. Hoje ele diz assim: olha, eu sou ex-crente. E o ex-crente, ele mergulha em situações profundas. Ele não é um ex-crente e se desvia, não. Ele é um ex-crente, ele vai para outra direção, outro lado totalmente diferente, sem qualquer acanhamento. Esses dias, uma moça que até pouco tempo estava firme na nossa igreja, e eu fiquei sabendo que ela foi por uma determinada religião, com filho, firme. Aí eu falei assim: misericórdia. Eu falei assim: ou eu não estou pregando a coisa certa, ou não sei o que está acontecendo. Mas cada vez mais essas situações estão acontecendo, gente. Isso tem um impacto direto na nossa vida, na nossa família, se nós não decidimos servir a Deus. E aí, quando você decide servir a Deus, Deus prepara uma igreja como essa, gostosa, para você desenvolver seus dons, seus talentos, para você ter comunhão e crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mas eu preciso tomar a decisão de servir a Deus. E a minha decisão precisa impactar a minha família. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Por que os meus filhos amam a igreja, irmãos? Talvez você diga: porque eles são filhos de pastor. Vai pensando que é assim. Eu sou pastor e eu tinha filhos de pastores na igreja que nós pastoreamos.
No começo eu não queria nem perguntar por que eles estavam na nossa igreja, com medo da resposta. E depois que nós vamos pegando amizade, é inevitável. Fala, rapaz, mas seu pai é o pastor? E o que você está fazendo aqui? E aí a pessoa começa a falar, olha, eu estou vindo aqui porque é insuportável ficar na igreja que o meu pai prega, porque a vida dele não condiz com aquilo que ele fala. Por isso que eu estou aqui. Porque falta o exemplo e o testemunho, irmãos. Os dias de Josué eram ameaçadores por causa dos outros deuses. Quais são os deuses dos nossos dias? Se eu pudesse citar rapidinho, eu citaria 3. Primeiro, uma coisa interessante da nossa sociedade é aquilo que eu chamo de pluralização. Porque a pluralização, ela fala desse mundo de muitos valores, de muitas crenças, de muitas ideias, sabe? E no mundo assim, há muita dificuldade de se firmar valores, principalmente dentro de casa. O seu filho vai para a escola e ele chega com conceitos, ele chega com valores que você não ensinou, que você não compartilha, que você não aceita, mas ele diz, pai, o meu amigo, olha, eu aprendi isso na escola. Isso é algo impressionante, irmãos, porque isso vai de forma sorrateira entrando na nossa casa, e eu fico percebendo que muitas vezes nós, como crentes, não temos discernimento, nós vamos aceitando algumas coisas como normal. O mundo que a gente vive, tudo é relativo, não existem valores absolutos. E a palavra de Deus, nada é relativo, tudo é absoluto. Tudo é sim ou não. Mas vamos ser sinceros, é fácil criar os nossos filhos num mundo que tudo é relativo? E eles têm, crianças e adolescentes têm uma criatividade, têm uma inteligência, têm argumentações. Pai, pode ser que para o fulano seja, mas para mim não é. Pode ser lá, aqui não. E aí você senta com calma e diz, não, você explica, depois você explica tudo, gastou tudo que você tinha e diz assim, mas por quê? Aí você explica e diz assim, tá bom, mas eu não concordo. Depois que você gastou tudo, eu pelo menos já fiz isso, confesso. Eu digo, você não concorda, não? Não, então, amigão, o problema é seu. Mas você vai ficar com aquilo que eu estou dizendo, porque você não tem idade e você não consegue discernir uma coisa da outra. Mas primeiro eu tento conversar, irmãos. Tudo, depois que eu vi que ele me ganhou no argumento, eu digo, agora então vai prevalecer isso aqui. Mas isso é reflexo desse mundo plural, que todo mundo tem conceitos. Com a internet, então, todo mundo virou expert em qualquer assunto. Ele pega uma linha, uma frase, aí ele vai, quando você pensa que está ruim, ele vai lá para o site e vai e entra, o Google já está ultrapassado, né? Tem outros mecanismos de pesquisas, ele vai lá e ele se torna um doutor, um PhD naquele assunto de 4 linhas. E ele se sente o dono da verdade. E aí, o nosso desafio é ensinar na nossa casa, para os nossos filhos, que a igreja nesse mundo plural não é uma alternativa, não é uma opção, é prioridade nossa, irmãos. Esses dias eu disse isso lá na igreja, quando eu vejo pais que por qualquer razão não vai na igreja. Hoje eu não vou na igreja porque tem a festa da escola do meu filho. Hoje eu não vou na igreja porque eu recebi uma visita. Hoje eu não vou na igreja. Sabe o que acontece? Nós estamos ensinando para os nossos filhos que igreja é uma opção, que nós vamos na igreja quando dá. Mesmo sem perceber, é isso que nós estamos ensinando. Não, quando der nós vamos na igreja. Eu tenho certeza que aqui não tem gente assim. Mas lá em Três Lagoas a gente tem uma galerinha que vai na igreja quando dá, ou quando o bicho está pegando. Aí vai. Aqueles que só vão na ceia. Aí eu falo, rapaz, mas eu não te vejo, tem tempo. Não, pastorzão, estou aí na correria, e eu estou meio sem tempo.
só não tem tempo para estar na igreja. Essa pluralidade, ela coloca diante de nós esse desafio. Mas uma outra característica também, que é um grande desafio, é que a gente vive no mundo da privatização. E no mundo da privatização, ele afirma, nos diz que as nossas escolhas são soberanas. Presta atenção nisso. E que cada um tem a sua própria verdade. Ou seja, uma criança tem o direito de escolher, inclusive, seu gênero. Esse é o mundo da privatização, onde uma criança tem o direito de escolher tudo na vida dela, e os pais são meros espectadores daquilo que acontece. E é interessante, irmãos, porque isso é muito sutil. Tem muita gente que, inclusive, convertido, que não percebe que alguns conceitos, de forma muito sutil, eles vão entrando na igreja e nós vamos nos transformando em pais legais, em pais maneiros, em pais com a cabeça boa, não é? Com a cabeça moderna, e essa modernidade muitas vezes tira a nossa direção de Cristo e da nossa casa. Então tome cuidado com isso. Uma terceira característica, e essa talvez seja a pior de todas, é que a gente vive no mundo da secularização. E no mundo da secularização significa que Deus foi colocado de escanteio. Significa que Deus fica reduzido apenas ao recinto sagrado, que é isso aqui, criando uma vida dúbia para cada um de nós. Significa que enquanto você está aqui dentro da igreja, você é crente. Mas quando você chega no seu trabalho, lá você é o gerente, lá você é o advogado, lá você é o professor, lá você não é aquele camarada que está cantando aqui ou que está pregando aqui, porque o local de ser de Deus é num recinto, ele tem a ver com a minha igreja. Diante desses desafios, irmãos, nós somos convocados a servir ao Senhor. É nesse mundo que Paulo diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 1, quando ele diz: saibam, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E tempos difíceis, no original, traz a ideia de tempos de guerra. Ele fala, dentre tantas outras características, que os homens seriam ingratos, que os homens seriam mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, que nós participaríamos de uma geração de pessoas viciadas no prazer. É a tal da dopamina. Quanto mais você faz, mais você quer, porque você precisa se alimentar dessa energia para o seu corpo, para o seu cérebro, e é isso que acaba dirigindo a nossa vida. E por causa disso, pode ter certeza, as pessoas estão se distanciando de Deus, ainda que não saiam da igreja. Elas não vão sair da igreja porque a igreja é uma opção bacana, mas elas deixam de servir a Deus mesmo estando dentro da igreja. Uma das coisas extraordinárias na cultura do Antigo Testamento é o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Isso tem a ver com legado, irmãos. Esses dias no Rio, eu passei em frente ao Sambódromo ontem, e eu disse para minha esposa, eu falei: olha, o meu pai com 13 anos, me trouxe, quando eu tinha 13 anos, meu pai me trouxe para o Sambódromo, porque o que ele tinha para passar para mim, era isso. Com 13 anos, os meus filhos com 13 anos, todos eles estavam nos acampamentos das igrejas, e a minha história, em nome de Jesus, vai ser diferente da história do meu pai. A história dos meus filhos vai ser diferente da minha história, irmãos. Porque a minha preocupação não tem a ver com bens materiais, mas tem a ver com deixar um legado, princípios para eles. Quando você deixa só dinheiro, pode ter certeza que, dependendo desse filho, ele vai fazer mau uso disso, isso vai se transformar numa guerra, numa briga, e em pouco tempo acaba.
mas quando você deixa um legado, esse filho e essa próxima geração serão pessoas prósperas. Pode até ser que eles não sejam pessoas ricas, mas serão pessoas prósperas, irmãos. Isso é um desafio extraordinário. A minha pergunta, se você, por exemplo, tiver coragem, hoje à noite, pergunta para as pessoas da sua família: olha, quando você pensa em mim, o que você pensa? Me defina em uma frase. Se você tiver coragem, fale isso. Me defina em uma frase. Se eu deixasse de existir hoje, como que você lembraria de mim? Isso tem a ver com o legado que nós estamos deixando, queridos. Por exemplo, quando você pensa em Abraão, o que você pensa sobre Abraão? Que ele é o símbolo da fé, da obediência, não é isso? Que ele obedeceu, então isso é um legado. Quando você pensa, por exemplo, em Moisés, o que você pensa de Moisés? Você pensa na lei. Você pensa que ele foi aquele que liderou o povo de Israel e que ele deixou esse legado de liderança, de humildade e de obediência a Deus. Quando você pensa em Davi, você pensa logo Davi, o homem segundo o coração de Deus. Apesar de ter momentos de muita bobagem que ele fez, mas o que mais marca a vida de Davi era a capacidade dele de se quebrantar, era a capacidade dele de não desistir de Deus, mesmo quando ele desistiu de si mesmo, ele se arrependia, ele dizia: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Ele dizia: Senhor, renova a alegria da tua salvação, não retires de mim o teu espírito. Você se lembra de um homem que tinha essa capacidade de se quebrantar. Quando você lembra de Paulo, qual é o legado que Paulo deixou para mim e para você? O legado de um zelo missionário, de alguém comprometido com o ensino da palavra, de alguém que perseverou em meio às dificuldades. Você abre a Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, e ali está o legado do apóstolo Paulo, quando ele diz: completei a minha carreira, combati o bom combate e guardei a minha fé. Esse é o legado do apóstolo Paulo. E o seu legado, queridos? Qual é o meu legado? Qual é o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos e para as próximas gerações? Eu fiz uma pesquisa, vou pedir para projetar para mim, por favor, e já estou terminando aqui, porque eu sei que vocês ficaram até agora também, né? Nós esticamos o chiclete, não é isso? Mas eu fiz achei uma pesquisa muito interessante, quando a gente fala de legado, que você vai ver que vale a pena decidir-se por Cristo, irmãos. Essa pesquisa foi feita com 2 personagens, um que vocês conhecem e um que talvez vocês nunca ouviram falar, mas que viveram na mesma época. Como que os seus descendentes, qual foi o destino dos seus descendentes diante do legado deixado? Como eles terminaram os seus dias? Então a primeira pesquisa foi de um homem chamado Max Jukes. E como que os descendentes dele, esse homem viveu no estado de Nova York, mais ou menos em 1720, mais ou menos nessa época. E ele foi uma pessoa que fez questão de mostrar para todo mundo que ele queria viver sem Deus. Quando a filha dele conheceu um crente e queria casar-se com esse crente, ele proibiu. Disse assim: olha, você não vai casar-se com um homem crente, eu sou ateu e eu faço questão de viver dessa forma. Olha só os números dele, queridos, da sua descendência. Pode passar, por favor. Os descendentes dele, 310 pessoas morreram como indigentes, 150 foram criminosos, 7 se tornaram assassinos. Porque lembra que eu disse que uma decisão que nós tomamos, ela vai causar impacto nas próximas gerações. A decisão que você toma hoje tem a ver com o seu filho, tem a ver com o seu neto e por aí vai. Então, quando ele toma essa decisão de não querer saber de Deus, olha só,
100 pessoas foram alcoólatras e mais da metade das mulheres eram prostitutas. 200 pessoas da sua descendência terminaram os seus dias vivendo de esmolas ou em asilos de caridade. 76 pessoas foram julgados e condenados à prisão, em média por 13 anos, e seus descendentes custaram aos cofres públicos dos Estados Unidos simplesmente $1.250.000. Porque esse homem um dia disse para a filha dele: você não vai casar-se com um discípulo de Cristo. Eu sou ateu e nós vamos viver dessa maneira. E essa decisão impactou as próximas gerações. Agora eu quero falar que a mesma pesquisa feita na mesma época de um homem muito mais conhecido chamado Jonathan Edwards. Vocês sabem que ele nasce por volta de 1703, 704, por aí, e é muito interessante, porque ele vive num estado vizinho, de Max Jukes, e ele foi resultado de um casamento de duas pessoas que temiam a Deus. O pai dele foi um pastor congregacional e que dedicou a vida dele para Deus, e é muito interessante porque ele viu o exemplo. E quando ele se casa, ele também se casa com uma moça que servia a Deus, chamada Sara. Juntos eles têm 11 filhos. E olha o resultado, queridos, da sua descendência. Pode passar, por favor. Mesma pesquisa, 100 pessoas foram missionários e pregadores. 60 foram autores de renome. Uma pessoa foi vice, não foi você não, é que eu fiz no celular, irmãos. Foi vice-presidente dos Estados Unidos da América. 80 se tornaram funcionários públicos. 295 pessoas fizeram curso superior, alguns foram governadores e outros diplomatas. Seus descendentes não custaram nenhum centavo aos cofres do Estado. Amém, queridos? Deu para perceber que a decisão que você toma hoje, ela vai ter um impacto direto na sua vida, na vida dos seus filhos, dos seus netos e na vida da próxima geração. Amém? Amém. Portanto, queridos, hoje, no nome de Jesus, saia daqui, eu sei que isso não é novidade para você, mas saia daqui decidido a tomar uma decisão de servir ao Senhor. Não estou falando de frequentar uma igreja, não estou falando de dizer eu sou evangélico, mas de servir ao Senhor, de ser apaixonado por Cristo, de colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida, de não desperdiçar os seus dias com aquilo que não vale a pena. Sabe, a palavra de Deus diz que a nossa vida voa. O Salmo 90, que foi um salmo de Moisés, tem uma oração que é a minha oração, quando ele diz no verso 12: ensina-me a contar os meus dias de maneira tal que eu alcance um coração sábio. Sabe o que Moisés está dizendo ali? Senhor, me ajude a não desperdiçar um dia da minha vida. Me ajude a não desperdiçar a minha energia com aquilo que não vale a pena. Me ajude a não colocar os meus olhos naquilo que não edifica. Me ajude, ó Pai, a ter relacionamentos saudáveis. Me ajude, ó Deus, a viver os meus dias servindo ao Senhor. Atos 13, verso 35, 36, diz que Davi serviu a Deus na geração dele, segundo os propósitos de Deus. A decisão que Josué tomou teve impacto nas próximas gerações. Se você estudar a descendência de Josué, você vai ver que ele teve uma descendência próspera, que ele teve uma descendência vitoriosa. Sabe, queridos, é essa oração que eu faço para a vida dos meus filhos, para os meus netos e para o que venham por diante. É essa decisão que eu faço, essa oração que eu faço por você, e é esse desafio que eu trago para você hoje. Decida servir a Deus. Sirva ao Senhor, você e a sua casa, e você vai ter uma geração próspera, você vai ter uma descendência abençoada no nome de Jesus. Fique de pé.